Saudações, seja bem-vindo a mais um Para Refletir. Havia um rei bastante idoso que possuía 3 filhos. E ele resolvera, há muito tempo, que ignoraria o direito de primogenitura, que concede a herança do reino, a sucessão no governo do reino, àquele que nasceu primeiro, ao filho mais velho. Ele se determinou quebrar com essa tradição no seu reino e resolveu que escolheria para seguir os seus passos na administração do seu reinado, daquele filho que fosse o mais qualificado, o mais preparado para fazê-lo. Depois de pensar e pensar muito, conversou com um dos seus conselheiros, que era muito sábio, e, atendendo ao conselho dado por este, o pai resolveu adotar o seguinte estratagema. Reuniu os filhos, esclareceu-lhes que iria fazer uma viagem e que, durante o tempo que ele estivesse fora, os filhos seriam testados. Então ele avisou que seria um teste, que confiaria a sucessão do trono ao filho que saísse melhor. Chamou cada um dos filhos e entregou um punhado de sementes e pediu a cada um deles apenas que cuidassem das sementes, que quando ele voltasse queria de volta. E partiu, na expectativa de que os 3 filhos se saíssem bem na tarefa que receberam. O primeiro filho que recebeu as sementes teve o seguinte pensamento: eu preciso guardar essas sementes num lugar bem seguro, para que quando o meu pai retorne eu possa entregá-las para ele. Então pegou o seu punhado de sementes e as colocou num cofre bem escondido que ele possuía dentro do palácio, escondido dos seus irmãos, a fim de que nenhum soubesse o que ele fizera com as sementes e onde as guardara. O segundo filho, após pensar um pouco, resolveu fazer o seguinte: pegou as sementes, foi até o mercado e as vendeu, na expectativa de que quando o pai retornasse, ele fosse novamente ao mercado e comprasse sementes mais novas e as restituísse para o pai. O terceiro filho pegou o punhado das sementes e, após pensar, refletir demoradamente sobre o que iria fazer, resolveu plantá-las, resolveu semeá-las, espalhá-las no terreno. Passou um tempo mais ou menos longo e o pai retornou e começou a chamar cada um dos filhos, na mesma ordem que confiara as sementes. O primeiro veio faceiro, foi até o cofre, retirou as sementes e entregou-as ao pai. Estão aqui, pai, as mesmas sementes que me confiaste. O pai pegou as sementes na mão e logo entristeceu-se, porque aquelas sementes estavam murchas, estavam já em estado de putrefação, estavam inclusive mal cheirosas. O pai olhou com tristeza para o filho e disse-lhe: lamento, filho, mas estas não foram as sementes que eu lhe confiei.
eu esperava que você as me restituísse da mesma forma, do mesmo jeito que eu as dei para ti. E o filho saiu entristecido, da mesma forma que o pai ficara. Chamou o segundo filho, que às pressas correra ao mercado e com o dinheiro que ele havia vendido as sementes, comprara novas e trouxera para o pai. O pai, ao recebê-las, logo constatou que não eram as mesmas sementes que ele havia confiado ao filho, mas eram sementes em bom estado. Indagou do filho que ele fizera e ficou contente, né, com a engenhosidade, a esperteza do filho, mas na expectativa que o terceiro tivesse tido uma ideia melhor. Né. E nisso chamou então o terceiro filho e pediu-lhe as sementes. E o filho disse: Pai, ainda não as tenho para lhe dar, mas peço que me acompanhe. E levou o pai até o lugar onde havia espalhado as sementes. Quando o pai adentrou aquele lugar, deslumbrou-se, porque o terreno em que o filho havia espalhado as sementes havia se convertido num grande e belo jardim, com um cheiro maravilhoso exalados pelas muitas flores que ali vicejaram. E o pai deslumbrou-se e soube ali, né, com a promessa do filho de que logo poderia colher novas sementes e restituí-las ao pai, que aquele filho tivera a melhor ideia e a ele caberia dar continuidade à administração do seu reino. Esse conto é bem simples e é bem claro, é bem direto, dispensa qualquer comentário, qualquer análise. Então, apenas encerramos o Para Refletir de hoje com a seguinte pergunta: o que tem feito com as sementes que recebeste? Já tens um jardim? Este foi mais um Para Refletir. Até mais.